que o problema é assim, eu vou fazer o que? Vou dar um calote nos credores? É isso aí, eu daria um calote nos bancos brasileiros, isso levaria a corrida bancária. No fim do dia, essa hipótese é uma hipótese que não dá pra fazer. Agora, o que dá pra fazer pra baixar os juros? O juros hoje tá em 15%. É um pouquinho nervosinho de perguntar, mas enfim, eu sou professor, além de fotógrafo. E uma coisa que eu vejo muito é, cara, como tá a situação da educação. Eu sei que já é um tema meio, né, complicado, mas a respeito de uma possível falta de professores, o que vocês acham a respeito de uma formação de professores, novos professores, para estar seguindo aí na parte educacional? Eu não entendi, uma falta de professores? Fala-se muito de uma possível falta de professores. Eu, particularmente, não acredito nisso. Porém, ao mesmo tempo que eu não acredito muito nisso, eu vejo muitos colegas falando, olha, tá faltando professores, tem gente que tá desistindo da faculdade. Eu mesmo quase desisti da minha graduação. Então, em questão de política pública, pode parecer meio besta, tá? Porque tá um pouquinho de nervosismo e tal, mas que pode... Tá, eu entendi. Basicamente é o seguinte, a carreira do professor é uma carreira altamente sindicalizada, e ela não atende a critérios de desempenho que possam fazer ela se tornar uma carreira sedutora. Tudo que nós vamos fazer na parte de ensino será ligado a indicadores, objetivos de desempenho e prêmios e bônus para o diretor da escola e o professor da escola. E nós vamos ter provas objetivas de avaliação. Essas provas objetivas de avaliação de escolas vão determinar se um professor vai participar de um bônus que vai ser direcionado para aquela escola ou não. E tem que ser assim com o professor e com o diretor da escola. Com o diretor já tem algumas políticas nessa linha, mas tem que se estender ao professor. Os inimigos disso, sindicatos professores. Sindicatos professores não quer bônus e remuneração para professor que entrega desempenho. Eles falam, não, tem que aumentar o salário de todo mundo igual. Não é assim. Um professor bom que entrega resultado, e existe um monte, ele tem que ter melhores rendimentos no fim do mês. E nós vamos passar isso, junto com outros critérios de desempenho, inclusive para envolver a família. Porque além do professor desanimado, tem o aluno desanimado e a família desanimada. E o aluno que tira notas melhores, a família tem que ser beneficiada. Eu vou acabar com o pé de meia, que é meio que universal só pro cara que vai pra aula. E com esse recurso estúpido do pé de meia, eu vou fazer o seguinte. Numa sala vai ter um aluno que vai ter um desempenho acima da média. Eu vou pegar esse aluno e eu vou dar uma bolsa pra ele. Eu vou premiar ele e a família dele. E se ele for realmente acima da média, por 3 anos seguidos, nós vamos dar um voucher, vamos colocar ele numa escola de elite, para ele prestar um vestibular e ir para uma faculdade boa. E aí não vamos precisar de cota nem nada, porque a gente está olhando para a base, selecionando os melhores e botando em igualdade de condições. Basicamente isso. Boa noite, senhores. Uma honra estar aqui com vocês. E minha pergunta é a seguinte. Nos vídeos, e fala-se bastante do plano de industrialização do MBL, o Nordeste. Esse plano de reindustrialização do Brasil, tendo em vista a nossa industrialização ocorrendo no nosso país, qual seria o plano para o sul do Brasil, principalmente aqui no Paraná, na região do Paraná? Seria alguma indústria específica? Não. Ou seria outra coisa? Não, a gente não... Aqui, assim como São Paulo, o que vocês precisam é uma coisa chamada agenda de competitividade. Vocês já estão numa etapa de desenvolvimento, inclusive acúmulo de capital, que permite que vocês façam alocações inteligentes de recursos e saibam onde investir. É uma outra etapa que vocês estão. Vocês estão numa etapa diferente do Ceará ou da Bahia. A etapa de vocês, se eu der uma agenda de competitividade, ou seja, a estrada vai ser barata para escoar a produção, a energia vai estar barato, o dinheiro vai estar barato, contratar e demitir uma pessoa vai ser fácil, abrir e fechar uma empresa vai ser fácil. Investir o dinheiro e não deixar ele, sei lá, rodando em poupança ou botar em título do governo taxa Selic, deixa de ser uma hipótese, e aí meter dinheiro no risco, e a atividade industrial é uma atividade de risco, se torna interessante. E vocês vão fazer essa alocação. Vocês, assim como São Paulo, Santa Catarina, estão em outra situação. O Estado não precisa ser um indutor de uma atividade que vocês já sabem como fazer. Então aqui é a agenda de competitividade e soca pau. Fazer você ter imposto baixo, dinheiro barato. Onde o Estado vai precisar ser indutor é em outras regiões. Então é entender, eu vou ter um Estado mais presente em Tocantins, mas eu vou estar liberando vocês para trabalhar e investir. Vai ser basicamente isso. Minha pergunta é pro Renan. Renan, 40% do nosso gasto do orçamento federal é juro. É o maior gasto que a gente tem. Você não acha que cabe alguma medida radical para a gente cercear o pagamento ou de parte ou totalidade desses juros? E você não acredita que o fato da sua declaração de guerra ao crime organizado e consequente possível estado de defesa poderia ser o caminho
para que a gente pudesse combater esse pagamento de juros, já que ele prevê a restrição de gastos que não são essenciais para a manutenção do Estado em caso de guerra? É que o problema é assim, eu vou fazer o que? Vou dar um calote nos credores? É esse, eu daria um calote nos bancos brasileiros, isso levaria a corrida bancária. No fim do dia, essa hipótese é uma hipótese que não dá para fazer. Agora, o que dá para fazer para baixar os juros? Os juros hoje está em 15%. A taxa Selic no Brasil é bizarra. Tá baixo o volume? Melhorou? Vamos lá, vocês ouviram a pergunta dele? Ele perguntou assim, dá pra gente baixar os juros? Só vê um momento de crise pra de alguma maneira a gente baixar rápido esses juros, que ele é extorsivo, ele é muito alto e ele é pouco competitivo. E inclusive a situação, uma declaração de guerra contra o crime, um estado de defesa daria oportunidade pra, diante de uma medida extrema, a gente saber atuar sobre isso, pra abrir espaço no orçamento? O que eu tô respondendo pra ele é, não dá, no fim do dia, um ciclo em que nós podemos dar um calote na dívida. Hoje a dívida é mais interna do que externa. Não do principal. Aí, cara, é calote do mesmo jeito. Você vai ter corrida bancária, você vai ter falta de credibilidade, credores internacionais também não vão querer atuar junto com a gente, você vai ter um problema de crédito. Pra resolver isso, o governo Temer, os juros chegou a baixar para menos de 5% no governo Temer. Por quê? Passou PEC do teto, e houve uma expectativa de passar a reforma da Previdência. Os juros caiu. Como fazer os juros cair? Nós temos que passar a PEC que o deputado da missão, Kim Kataguiri, protocolou lá em Brasília, que é a PEC do ajuste fiscal. Com essa PEC do ajuste fiscal, a gente abre um espaço fiscal só com ela, 250 a 300 bilhões. Só que, como isso altera a curva da dívida, eu posso baixar a taxa Selic. E aí eu baixo na moral. 15 para 12, 12 para 10, 10 para 8, 8 para 7, 7 para 6. Com base nisso, a gente reduz esse pagamento proporcionalmente. E aí abre muito mais espaço fiscal, que é o que a gente precisa fazer. Não tem erro, não tem susto. Mas vamos fazer o exercício correto. Não existem muitas invenções nesse campo. Vamos fazer o caminho certo, inclusive pra gente pegar e reforçar o sistema financeiro brasileiro. Esse é um sistema financeiro sólido. Eu considero esses 40% impagáveis. E a gente reconhecer isso, na verdade, não é impagável. Não é impagável. Inclusive a dívida brasileira, ela não é tão alta quanto a dos países desenvolvidos. A questão nossa é que a gente tá indo pra uma trajetória de insolvência. E ela é grande assim porque, cara, a gente paga juros de 15%. E a gente paga juros de 15% porque a gente é perdulário. A gente tá pagando juros de agiota, e é isso, a taxa Selic é como se fosse um juros de agiota, e nossos juros é um juros essencialmente de agiota, porque todo mundo sabe que o brasileiro é perdulário, o Estado brasileiro não vai pagar. Nós temos que tirar o Brasil de uma rota de ser perdulário, e esse é o foco nosso. Obrigado. A minha pergunta é, quais são as principais propostas para melhorar a questão da carreira docente e da melhoria da aprendizagem dos alunos? Obrigado. Vamos começar pelo final, pelos alunos. Veja, por que eu fui um aluno bom que passei na USP? Por que o França foi um aluno bom? O que a gente, em geral, todo mundo aqui... Eu vi um rapaz ali no fundo, perto do banheiro, tava fazendo uns cálculos matemáticos ali. Por que isso? Em geral, nós temos pais que falaram pra gente, estude, deem valor ao trabalho e deem valor ao estudo. Eu me sentia muito feliz quando eu tirava uma nota alta e eu mostrava pros meus pais que eu tirava uma nota alta. Não só porque eles ficavam orgulhosos de mim, mas se eu tivesse uma nota baixa, minha mãe me batia. E funcionou muito bem. Era um menino estudioso, acho que o método era bom. Era ou recompensa ou sanção. Entendo que isso é uma coisa que não acontece em todas as famílias brasileiras. A família brasileira não dá valor à educação. A média da família dos brasileiros não vê valor intrínseco na educação. A educação não é um problema para os brasileiros. Para a maior parte das famílias mais pobres no Brasil, uma escola é um depósito de criança. Você coloca a criança, eles dão merenda e a pessoa vai trabalhar. Como eles não dão valor à educação, eles não vão cobrar desempenho, eles nem sabem como cobrar o desempenho. Quem faz isso é da classe média para cima. Isto precisa ser alterado, e aí o Estado tem que ser um elemento que inclui a família nesse processo, e sem ilusões. Não vai vir a mãe, não, agora eu tô adorando a escola, não. Vai ser assim, o aluno tirou nota alta, a mãe tem renúncia de imposto, e a gente pode dar um prêmio em dinheiro pro aluno que tira nota alta. Essa é a única maneira de fazer as pessoas darem valor à educação, as pessoas mais humildes, porque elas não dão esse valor. Não adianta a gente falar nos termos de pessoas de classe média. Minha família era de imigrante, meu avô veio analfabeto pro Brasil, mas ele sabia que precisava educar meu pai. E meu pai comigo. As famílias mais humildes do Brasil não têm essa mesma lógica. E na verdade eles nem têm o pai presente ali. Então a escola tem que ser um elemento de ter o pai presente, a escola tem que criar sistemas de incentivo para a família, e a escola tem que voltar a ter um maldito método fônico
E a escola tem que focar em alfabetização, porque as crianças estão saindo da escola sem ler e escrever. Se eu sair de uma escola pública agora e mandar escrever 2 parágrafos, ninguém sabe escrever. Tô falando alguma mentira? Ninguém sabe. É voltar com o maldito método fônico, igual o Mississippi fez nos Estados Unidos. Era um dos piores estados americanos nos rankings educacionais, voltou pro método fônico, focou em alfabetização e adivinha, ficou em 3º no último ranking americano. Fazer o básico. Volta da autoridade do professor. Então o professor tem que ter poder para fazer o aluno repetir de ano. O professor tem que ter poder para mandar o aluno calar a boca, para expulsar o aluno de sala de aula. E se o aluno tiver problema, os pais do aluno têm que ter medo de perder benefícios sociais. O aluno problema tem que ser um problema para a família. Então a família tem que saber, se o meu aluno tiver nota alta, eu ganho. Se o meu aluno tiver nota baixa, eu for um aluno problema, eu posso perder. São 2 coisas, então eu tenho que aumentar o poder da escola. E sistema de incentivos para o diretor da escola que tirar notas altas nos provões, ou seja, tem bônus financeiro para o diretor da escola, isso bem claro. E sistemas de incentivo, como eu falei para a pergunta anterior, para o aluno. O aluno tem que entender, tirei nota alta, eu posso me beneficiar e beneficiar minha família. Eu posso passar no vestibular. Esse é o game. E carreira para o professor baseada em desempenho. E a métrica são provões e avaliações dos alunos na sala de aula. Tirar essas loucuras que estão tendo, estão colocando alunos especiais, alunos autistas, que às vezes não conseguem falar, começam a gritar em sala de aula com os outros alunos. Aluno que está numa condição especial, ele tem que ficar numa sala especial. Não dá para colocar no meio da sala de aula. Os professores estão tendo burnout, não estão aguentando, porque isso é uma loucura. Proibir celular em sala de aula. Não dá para ter celular em sala de aula e proibir rede social para 14 anos a menos. Não dá para ter isso. Feito isso, restabelecendo a autoridade, acho que a gente começa a tratar as coisas nos termos. E aí os critérios de avaliação e desempenho. Seria isso. A minha pergunta é pro Renan. A partir do dia 5 de janeiro, a gente sabe que tem o projeto do Kim Kataguiri de ajuste fiscal, a gente sabe que tem a questão do aumento do imposto em alimentos industrializados, mas a minha dúvida é para o CLT comum, que ganha ali seus R$2.500, R$3.000, e quanto tempo, a partir do momento que assumiu, para sentir uma real diferença no bolso? Não tô falando pro cara estourar na vida, mas eu digo assim, no dia a dia, o cara vai botar uma gasolina, o cara vai comprar uma carne. Entendi. De maneira clara, se a gente passa uma reforma fiscal na virada, que é o que eu quero fazer, na transição, a PEC que o Kim colocou, você vai ter um impacto de juros rápido. Você vai baixar a taxa Selic rápido. Com esse impacto, as pessoas vão ter crédito mais barato, mais abundante. Você tem um choque não só de demanda, que as pessoas vão poder consumir crédito mais barato, mas também de oferta e investimento. E isso vai gerar aumento do consumo e a pessoa vai sentir que o dinheiro dela vai valer mais e que ela vai ter mais capacidade de consumo. Isso. Eu vou lutar para não ter pressão inflacionária com redução de juros. Essa vai ser a luta ali. Mas é isso. Isso você consegue sentir rápido. E aí vai vir de investimento. Se isso vem acompanhado de uma agenda clara de competitividade, aí você tem investimentos sérios e sólidos no Brasil, como no que ele estava falando agora de data center, investimentos multibilionários. Aí as pessoas sentem, porque esse tipo de redução, que é uma redução no fundo que o ambiente financeiro gera, que é redução na taxa Selic, por exemplo, ela impacta rápido nas pessoas, impacta as expectativas. Então a pessoa começa a sentir já no primeiro ano. Se você gostou desse corte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse trecho e qual tema você quer ver nos próximos cortes. A sua opinião ajuda muito o canal a crescer. E se você quer acompanhar mais sobre essas ideias e discussões na política, siga também os canais oficiais do Partido Missão e do MBL nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.